Já pararam para pensar nisto? Como é que um país constrói, de raiz, uma força de trabalho qualificada e especialista? Não acontece por acaso. É um sistema complexo que vai desde as grandes estratégias políticas, lá em cima, até à pessoa que está ali, na sala de formação, a aprender. E esta é, sem dúvida, uma das peças mais críticas da economia moderna. Então, a grande questão é o que está por trás daquele certificado na parede. O que é preciso para alguém ser reconhecido como um especialista? Nesta análise, vamos mergulhar fundo na arquitetura das qualificações profissionais. E vamos usar o sistema português como nosso guia para perceber como é que todas as peças deste puzzle se encaixam. Este vai ser o nosso percurso. Começamos com a visão geral, a estratégia europeia. Depois fazemos um mini para Portugal e vemos o sistema em ação. A seguir olhamos para a figura-chave, o formador. Tentamos perceber como é que os adultos realmente aprendem. E para terminar, damos um salto até ao futuro da formação. Vamos a isso? Muito bem, vamos lá começar. E começamos pelo topo, pela visão macro. Estamos a falar da estratégia da União Europeia, que tinha um objetivo muito claro: criar uma economia forte, competitiva, mas, acima de tudo, baseada no conhecimento. E para que todos os países membros remassem na mesma direção, a UE definiu estes 4 grandes objetivos. A ideia central por trás de tudo isto, e que foi revolucionária, é que a aprendizagem não acaba na escola. É um processo que dura a vida toda e que serve de motor para tudo, desde a inovação até à nossa participação como cidadãos ativos. Ok, a estratégia é interessante, mas vamos à prática. Como é que se garante que um certificado de, por exemplo, um programador em Portugal é entendido e valorizado na Alemanha? Era preciso criar uma espécie de linguagem universal para as competências. E foi isso que a Europa fez, assente em 3 pilares, 3 quadros de referência essenciais. E aqui estão eles. Pensem nestes 3 quadros como um sistema de tradução automática para as qualificações. O QEQ organiza tudo em 8 níveis, do mais básico ao mais avançado. O ECAVET é como um selo de qualidade, garante que o ensino é bom. E o ECVET permite que os créditos viajem connosco entre países. Juntos garantem que as nossas competências são tão móveis como nós. Bem, já vimos a teoria, o grande plano europeu. Agora vamos descer ao terreno. Como é que isto se aplica na realidade? Vamos focar-nos e ver como um país, neste caso Portugal, pegou nestas ideias e as transformou num sistema nacional a funcionar. E a peça central em Portugal chama-se Sistema Nacional de Qualificações, o SNQ. Pensem nele como a espinha dorsal de todo o sistema. O seu objetivo é ambicioso: garantir que o ensino secundário seja o ponto de partida para todos e, talvez o mais importante, fazer a ponte entre o que se aprende e aquilo que as empresas realmente precisam. E aqui está um dos pontos mais geniais do sistema. Reparem como aqueles 8 níveis europeus de que falamos são diretamente mapeados na estrutura de ensino portuguesa. É uma correspondência quase perfeita. Isto cria um caminho muito claro e reconhecido desde o ensino básico até ao doutoramento e garante que estamos alinhados com o resto da Europa. Ora bem, se o SNQ é o esqueleto do sistema, o Catálogo Nacional de Qualificações, o CNQ, é o seu ADN. É uma espécie de biblioteca gigante com um manual de instruções para mais de 250 profissões. É isto que garante que um curso de hotelaria em Lisboa ensina as mesmas competências essenciais que um curso no Porto. É a uniformização em ação. Ok, com um sistema tão completo, como é que alguém se orienta? É aqui que entra o Passaporte Qualifica. E isto é muito mais do que um CV digital. Funciona, na verdade, como um GPS para a carreira. Não só registra o que já foi feito, como também simula caminhos futuros e sugere os próximos passos a dar. Uma ferramenta mesmo poderosa. Já temos o sistema, a estrutura, as ferramentas, mas falta a peça mais importante. A pessoa que está no centro de tudo e que faz a magia acontecer. O formador profissional. Então, o que é preciso para ser um excelente formador? Será que basta dominar um assunto? Claramente não. É uma combinação de 3 áreas. Claro que é preciso a competência técnica, saber do que se fala, mas também a competência pedagógica, ou seja, a arte de ensinar. E não menos importante, a competência psicossocial, saber lidar com pessoas e gerir um grupo. É este equilíbrio que faz toda a diferença. O trabalho de um formador pode ser resumido num ciclo de 3 grandes momentos. Primeiro, o planeamento. É a fase de arquiteto, onde se desenha tudo ao pormenor. Depois vem a execução, a animação. Aqui, o formador é um maestro, a conduzir o grupo. E por fim, a avaliação. É a fase de cientista, em que se mede o que funcionou e se aprende para fazer ainda melhor da próxima vez. Muito bem, já vimos o sistema e o formador. Agora vamos ainda mais fundo. Vamos ao como. Como é que a aprendizagem acontece de facto? Especialmente quando falamos de adultos.
E aqui é preciso fazer uma distinção fundamental. Ensinar crianças não é a mesma coisa que ensinar adultos. A pedagogia para crianças é mais diretiva. Já com adultos entramos na andragogia. E a grande diferença é esta. Um adulto não é uma página em branco. Traz uma bagagem de vida enorme e quer saber como é que o novo conhecimento vai resolver os seus problemas hoje. A própria aprendizagem pode ser vista de várias formas. A teoria comportamentalista vê-a como uma resposta a estímulos. A cognitivista foca-se nos processos mentais, em como organizamos as ideias. E a humanista encara-a como uma jornada de crescimento pessoal. Um formador de excelência não escolhe só uma. Ele vai buscar o melhor a cada uma delas para criar uma experiência de aprendizagem realmente eficaz. Estamos a chegar ao fim da nossa análise. E para terminar, vamos olhar em frente. O que é que o futuro nos reserva? Como é que a tecnologia e as novas mentalidades estão a moldar o desenvolvimento profissional? A palavra-chave aqui é disrupção. O futuro da formação, aliás, o presente, já é híbrido. Falemos de e-learning, de modelos mistos. Isto quebra as barreiras do tempo e do espaço. A formação deixa de ser um evento pontual para se tornar num processo contínuo, personalizado e adaptado ao ritmo de cada um. Mas atenção, não basta usar a tecnologia. Para que esta nova era de aprendizagem funcione, tem de estar assente em pilares sólidos. E a Unesco definiu 4 que são essenciais. E são estes 4. Aprender a conhecer a base de tudo. Aprender a fazer, porque conhecimento sem aplicação serve de pouco. Aprender a viver juntos, que é sobre colaboração. E, finalmente, aprender a ser, que é sobre o nosso desenvolvimento pessoal. Juntos, dão-nos uma visão completa do que é preciso para prosperar no século XXI. No fundo, tudo isto pode ser resumido por um provérbio antigo que continua incrivelmente atual. Diz-me, e eu esquecerei. Ensina-me, e eu talvez me lembre. Envolve-me, e eu aprenderei. A chave está toda aqui, no envolvimento. E assim fechamos o círculo. Vimos que existem sistemas robustos, como o português, que nos dão o mapa e as ferramentas. Mas, no final de contas, a jornada à aprendizagem é sempre e será sempre profundamente pessoal. A questão que fica no ar é, sabendo que estas estruturas existem para nos apoiar, qual é a próxima competência que o mundo precisa que se domine?